Bom dia a todos. O nosso painel, que vai tratar das bases jurídicos e institucionais da política de desenvolvimento urbano, nós vamos definir que cada painelista terá 15 minutos e depois os nossos debatedores terão 10 minutos para suas considerações. Nós pedimos a participação de todos na hora dos debates e vamos pedir a gentileza para que todos os nossos painelistas e debatedores utilizem o microfone na hora das suas considerações, porque nós estamos gravando o nosso evento, que será posteriormente disponibilizado nas redes sociais da Fundação Ulisses Guimarães, no nosso site, para todos os nossos 200 mil alunos que integram os cursos de formação política da Fundação. Então, rapidamente, eu passo a palavra para a doutora Roslângela Bertolo, auditora substituta do Tribunal de Contas, para a sua exposição. Pronto. Eu inicialmente desejo saudar a mesa, agradecer o gentil convite que me foi feito pela Fundação e dizer a vocês, saudar a todos, dizer a vocês que vou falar ali, porque eu posso daí utilizar o PowerPoint e deixá-lo e poder fazer acompanhar a minha fala. Tá bom? Então, vou descer e falo aqui da... Eu vou procurar dar uma visão que tem a ver com a minha área de formação, que é a área jurídica, especialmente tecendo algumas considerações acerca das funções sociais da cidade, tal como estão previstas no texto da Constituição Federal, e especialmente no Estatuto da Cidade. A minha indagação e o que me levou a me motivar a estudar essa matéria é porque nós tínhamos e temos, no âmbito do direito, alguns institutos jurídicos, e esses institutos jurídicos foram, ao longo do tempo, permeados por aquilo que se chama função social dos institutos jurídicos. E o meu questionamento era como é que essas funções sociais dos institutos jurídicos, como é que essas funções sociais passaram a estar representadas e qual é a significação jurídica, então, das funções sociais da cidade. O que o legislador constitucional pretendeu ao colocar a expressão funções sociais no texto da Constituição Federal. E, para isso, eu fui buscar no texto, e aqui refiro a vocês, a busca do sentido da expressão pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, esta contida no capítulo da política urbana da Constituição Federal. Com esse propósito, eu busquei em vários autores, mas em Durkheim, especialmente, ele traduz de uma maneira muito simples essa busca do que é a função. Quer dizer, função é procurar a necessidade a que corresponde. Então, nós estaremos respondendo, preenchendo o conteúdo do que é a função social da cidade, ao procurar responder que necessidades essas funções sociais correspondem. E isso tem que ser respondido em cada cidade. Nós não temos uma função social, claro que temos um conjunto de funções que estão presentes e respondem a necessidades de todas as cidades. Mas, ao trabalhar, ao fazer a gestão das cidades, ao elaborar planos diretores, ao elaborar zoneamento das cidades, ao estudar leis de uso do solo, nós temos que responder a que necessidades daquela cidade, daquele
local que nós estamos trabalhando, elas pretendem responder. E eu achei essa expressão traduziu com muita simplicidade uma angústia que os planejadores urbanos têm e que os advogados também têm, no sentido de preencher e dar conteúdo a essa expressão que foi posta no texto constitucional. E essa minha busca se deu exatamente para tentar preencher esse conteúdo, examinar uma série de institutos jurídicos, como o Instituto Jurídico do Contrato, que preenche uma função social, como o Instituto Jurídico da Propriedade, e é o que nós tínhamos mais tempo e mais tradição ouvindo falar em função social da propriedade, com relação ao próprio Instituto da Posse, que também tem uma função social e foi desenvolvido inúmeros estudos a respeito disso, mas e nesse seminário eu estou vendo com muita satisfação inúmeras manifestações e uma qualidade muito grande das manifestações e dos trabalhos e das discussões aqui apresentadas, no sentido de criticar e no sentido de trazer elementos que nos permitam construir melhores soluções para responder às necessidades representadas pelas funções sociais da cidade, que é o tema, e especialmente a função social da cidade contemporânea. Estudando, então, a crítica dos institutos jurídicos, a gente, fazendo esta análise denominada funcional, e que tem tudo a ver, porque nós falamos da cidade como um organismo vivo e, portanto, percebendo as funções que ela exerce, nós podemos evidenciar aqui funções positivas, funções negativas, perda de funções e disfunções. O que seriam as disfunções? Quando um instituto cumpre mal uma função positiva. Essa divisão e esse quadro, ele me permite uma melhor compreensão. E, na verdade, essa melhor compreensão da função social e das disfunções, ou da perda de funções, eu encontrei em Norberto Bobbio, exatamente numa série de ensaios em que ele trabalha o direito como estrutural, e a forma de abordagem do direito como estrutural e a forma de estudar o direito a partir de suas funções e a partir das críticas de suas funções. Para dizer o seguinte, inicialmente, as concepções de direito que tínhamos era que toda essa atividade funcional que permite criticar o direito em ação, quer dizer, em concreto, como está acontecendo, isso era visto e era tido como fora do âmbito do direito. Não interessava para o direito como é que o contrato, como é que a propriedade, e agora o direito à cidade, como é que ele acontece em concreto. Isso era considerado pelos juristas, fora do âmbito do direito, fora do interesse do direito. E, gradativamente, essa funcionalização passou a integrar o próprio âmago dos institutos jurídicos. Como é que isso se dá? Essa função social ela dá suporte para que compreendamos, portanto, como eu já disse, as funções sociais no âmbito do direito. E essa função social, que era vista e era tida fora do âmbito dos institutos jurídicos, ela passa a integrar os institutos jurídicos, impondo obrigações jurídicas de fazer e de não fazer. Nesse sentido, a função social da propriedade, a propriedade que era tida à época em que se do pleno individualismo e, portanto, os institutos jurídicos revestidos e configurados com a plena autonomia da vontade. Então, no âmbito do contrato, vigia a plena autonomia da vontade. O que as partes queriam, elas faziam.
Com a funcionalização do contrato, o contrato passou a ter, a noção de contrato passou a modificar a própria noção de direito subjetivo. Eu estou falando uma terminologia bastante jurídica para vocês, mas isso representou uma enorme virada na própria concepção dos institutos jurídicos, quando nós passamos a modificar os conceitos a mitigar a autonomia privada nos contratos, na propriedade, para que esses institutos passassem a trazer em seu bojo obrigações de fazer e não fazer que não tinha a ver com as partes, mas tinha a ver com o outro, com a sociedade, com as necessidades sociais. Então, isso traz noções de solidariedade social para o âmbito, para o âmago dos próprios institutos jurídicos. E essa indagação toda e essa busca para entender como esses institutos jurídicos foram se modificando para trazer no seu âmbito funções sociais, a mais falada no âmbito de quem trabalha com o direito urbanístico é a função social da propriedade. E, a partir do texto constitucional de 88, a função social da cidade, não é? E o texto contido no capítulo da política urbana, ele traduz isso em garantia do bem-estar de seus habitantes. Então, toda a formulação de política urbana, toda a formulação do planejamento urbano, que não é cortado, desvinculado da área rural, do contexto regional em que se insere, ele tem por objetivo o bem-estar dos seus habitantes. Então, a gente vai buscar essas concepções de solidariedade, de bem-estar, de justiça social, que estão no âmago das funções sociais, elas nos auxiliam a preencher esse conteúdo. Isso nos dá um substrato teórico sólido para essa compreensão. E aí, vocês podem dizer, e talvez alguns percebam, mas nós estamos teorizando muito. Mas eu preciso da teoria para entender a realidade, compreender melhor essa realidade, para que eu possa agir sobre ela. Então, o pensar, o refletir, o entender as razões históricas, filosóficas que estão por trás das escolhas que o nosso legislador fez, nos permite densificar, dar maior conteúdo às normas que foram dali, que daí defluíram. Então, o dispositivo de política urbana, que assegura as funções sociais da cidade, que devem ter no plano diretor o seu pleno desenvolvimento, ela permite que nós interpretemos, de acordo com os artigos 1º e 3º da Constituição Federal, assegurar a todos a existência digna, conforme ditames de justiça e solidariedade. Então, eu estou aqui em cima daquelas escolhas fundamentais da Carta Constitucional, mais o artigo 170, incisos, que tratam da ordem econômica, para preencher o conteúdo de função social e ambiental, artigo 225 da Constituição Federal, da propriedade urbana, que está no capítulo da política urbana, 182 e seguintes, e rural, 184 e seguinte, das funções sociais e ambientais da cidade. Então, é esse, digamos assim, é o eixo, é o núcleo constitucional que nos permite uma compreensão do que vai ser preenchido posteriormente com o conteúdo de função social da cidade. E esta é desenhada essencialmente, a função social da cidade, ela é desenhada essencialmente no âmbito de cada cidade. Então, a função social da cidade e a função social da propriedade e da própria posse,
elas só vão estar delineadas, só vão estar concretizadas e desenhadas no caso concreto de cada cidade. E isso é completamente diferente para uma metrópole do que para um pequeno município do interior do Estado. E essa percepção nós temos que ter, percebendo esse estreito vínculo da função social da propriedade e da posse com a função ambiental. E essa função ambiental, ela não é exclusiva do meio ambiente natural, ela refere-se ao ambiente construído, ela refere-se à memória cultural que está e que deve ser preservada no âmbito das cidades, como manutenção da própria memória das cidades. Então, qual é o nosso trabalho e qual é a minha mensagem para o nosso exame da cidade contemporânea? Identificar as funções sociais e ambientais de cada cidade em particular, as suas peculiaridades, a diversidade, com ênfase àquele comando constitucional, aos comandos constitucionais, de dignidade humana, solidariedade, justiça social, proteção do meio ambiente, bem comum, bem-estar, traduzidos em qualidade de vida. Esses são os nortes constitucionais que deram ensejo a formulação e a concretização do Estatuto da Cidade, que tem uma história de mais de 30 anos, até que ele veio se tornar norma, e hoje completa, já está para mais de 10 anos. Para esse desenho das funções sociais da cidade, também eu fui buscar aquelas necessidades tipo que foram identificadas na Carta de Atenas, de 33, identificando diversas dimensões em que se realizam as funções sociais da cidade. Uma delas, e não é nela que se esgota a elaboração do planejamento de âmbito local, a dimensão espacial e ambiental, mas a dimensão socioeconômica e a dimensão política. E a pergunta a ser feita sempre é: a que necessidade correspondem essas? Perdão, aqui. Para dizer que ocorrem disfuncionalidades nestas 3 dimensões, além das disfuncionalidades decorrentes hoje das alterações climáticas e do aquecimento global. Elas também trazem disfunções. Isso tudo tem que ser pensado e administrado no âmbito de um complexo sistema de atribuição de competências da União, do Estado e do município. E eu só encontro saída para essa difícil tarefa de gestão no federalismo cooperativo. Na verdade, nós temos um desafio pela frente na elaboração do planejamento local, que é buscar a cooperação entre as unidades da federação. Uma grande disfunção que a gente percebe é exatamente a dificuldade de articulação daquelas competências que são da União, do Estado e do município. Me parece esse um grande desafio para os gestores, e eu terminaria, deixo aqui, para mim, o principal aspecto do Estatuto da Cidade, que está contido nas suas diretrizes, além dos instrumentos que eles trazem, no sentido do direito à cidade sustentável. E esta não é só o direito à sustentabilidade no plano da ordenação territorial. Ele representa e necessita sustentabilidade econômico-social e para as presentes e futuras gerações. Para fechar, eu gostaria de registrar um aspecto que me parece um grande desafio
para o exame das cidades contemporâneas, as ditas cidades-mundo, ou cidade da informação, em que a comunicação é extremamente rápida, o desafio está exatamente em tendo um arcabouço jurídico que hoje é sólido. Nós temos um capítulo de política urbana, nós temos um conjunto normativo sólido em termos de estatuto da cidade, em termos de legislação ambiental, e nós temos o desafio de concretizar. Eu diria que, dentro do arcabouço normativo que nós temos, o desafio hoje é um desafio de gestão. É o desafio de colocar todas as informações que temos traduzidos em planos diretores. Eu faço eco aqui às várias pessoas que manifestaram na necessidade do resgate do planejamento, e eu diria que todos os comandos constitucionais são no sentido de ação planejada, ação orçamentária planejada. Os planos plurianuais são extremamente exigem uma ação planejada, mas com definição de metas, com definição de prioridades. Sem essa definição de metas e prioridades, nós vamos ter orçamento papel. E o outro aspecto que tem rebatimento com isso é as exigências de transparência e participação, traduzidas também num conjunto normativo que exige que o gestor público, especialmente municipal, mas estadual e federal também, disponibilizem todos os seus planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias, planos diretores, em tempo real disponível para a população. A nova lei de transparência, bem recente, traduz uma série de mecanismos que as municipalidades e o Estado terão que se aparelhar para prestar essas informações em tempo real. E com isso eu encerro. Obrigada. Fazer só uma pequena observação. Planejamento e transparência é princípio pela nova lei de responsabilidade fiscal. E eu digo nova porque, apesar de ela ter aproximadamente 10 anos, ainda não é do senso do cidadão utilizar todos os mecanismos que a lei dispõe de fiscalização e controle social. Então, nós precisamos, sim, difundir estes mecanismos que existem na legislação para a participação cidadã. E, com isso, eu convido o nosso palestrante, Guilherme Socias Vilela, para o seu painel. Eu, em primeiro lugar, saúdo os componentes da mesa, a doutora Elisiane da Silva, ao professor José Hugo Ramos, ao professor Luiz Miranda, e dizer que, juntamente, quero saudar também a doutora Rosângela Motisca Bertolo, e quero dizer que me sinto aqui numa situação um pouco difícil para enfrentar seu alto nível, seus aspectos institucionais e institutos jurídicos, como abordou com propriedade e maestria. É evidente que meu enfoque pode ser outro. Agora, antes disso, eu gostaria de dizer, especialmente a quem me trouxe aqui, os que me convidaram, o doutor Gervásio, que eu me sinto privilegiado em estar aqui nesse momento e principalmente nesta mesa. Quando eu disse que a doutora Rosângela me deixa numa situação um pouco difícil, eu cheguei a pensar, pelo menos, porque seus aspectos são jurídicos de alto nível, e eu tenho uma formação de economista. Dei aulas até na URGS até há pouco tempo, inclusive na Faculdade de Direito no pós-graduação, mas de regulação, que é alguma coisa nova no país. De qualquer forma, eu vou, à minha maneira, doutora Elisiane, fazer algumas considerações
E eu sempre começo dizendo que no século XX há destaque especial para 3 grandes arquitetos: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe. Este último, da Universidade de Chicago, foi falecido, mas deve ter falecido no final da década de 60. De Mies van der Rohe há uma observação, que a arquitetura é a vontade, isso vale para o urbanismo também. A arquitetura é a vontade de uma época traduzida em espaços. Penso que o mestre Mies quis dizer também que as cidades precisam e têm renovação natural, precisam de renovação provocada e não podem se transformar em museus, não podem parar. Porto Alegre, e aí vem um pouco da minha ênfase que vou dar a esta simples palestra, minha cara moderadora, tem uma longa tradição de planejamento, que começa lá com João Moreira Maciel, em 1914, com o seu plano de melhoramentos. Segue-se um plano, diversos planos para Porto Alegre, parciais, e o de 1959 e o de 1979, que é da minha época, que eu falo um pouquinho depois. Antes, me permitam, ainda mais considerando que Porto Alegre está nessa semana completando 240 anos de existência, que se diga alguma coisa sobre o que eu penso das tendências urbanas da cidade. Em primeiro lugar, quem observar as figuras mais antigas, talvez antes da fotografia de Porto Alegre, muito antiga, do final, quase depois de sua fundação, e no início do século XIX, vai perceber que era uma cidade muito pequena, vai perceber que era cercada, que ela se restringia ao que hoje se chama quase o centro histórico, o que nós chamamos hoje de centro histórico, mas era cercada de paliçadas como defesa da própria cidade. Curiosamente, em 1810, ou aproximadamente, foi feito um hospital, que foi a Santa Casa, fora da cidade, para evitar provavelmente a contágios de moléstias. Mas ela teve tendências urbanas definidas. Uma se refere ao Caminho Novo, onde se estabeleceram gradativamente os chamados empórios, que eram empresas atacadistas de comércio. E aqui uma observação interessante: os empórios eram grandes importadores e que faziam a distribuição. Quando cresceu, e agora eu vou me adiantar um pouco, dizer quando cresceu, quando cresceram as rodovias federais, especialmente ligando com o resto do país, os empórios foram fenecendo. E a indústria de alta escala de São Paulo, Rio, começaram a colocar diretamente os seus produtos diretamente no comércio varejista, terminando uma das defesas. Paradoxalmente, aquilo que foi o progresso, as estradas, terminou por tirar algumas defesas da indústria rio-grandense. Mas elas se estabeleceram, vou retomar, na Rua Voluntários da Pátria, onde existiam empresas tradicionais, até o 4º Distrito, seja Noig, Bauri, tantas outras, Renner. A outra tendência, muito excepcional, eu diria, mas natural, tendência natural quanto foi a primeira, foi que da cidade, que eu chamei das paliçadas, gradativamente as pessoas mais abonadas foram se transferindo do centro para o que equivale hoje à Avenida Independência. E aqui existe um chamado movimento de causação circular, ou seja, as pessoas mais abonadas foram construindo suas residências na Avenida Independência, sendo por essa condição
pagando mais impostos e tendo mais influência política, foram gradativamente tendo mais infraestrutura na Avenida Independência, que gerou Moinhos de Vento, que gerou Petrópolis, que gerou Montserrat, Auxiliadora, etc. É uma tendência urbana. Quem ficou de fora foi a Zona Leste e a Zona Sul da cidade. Por isso, quando se via até poucos anos atrás a Avenida Érico Veríssimo sem continuidade, e hoje há planos em andamento relacionados com a Avenida Tronco, e mais ainda, com a duplicação da Edvaldo Paiva, que passa no Parque Marinha do Brasil, a Zona Sul parece que vai ter um crescimento induzido, capaz de, digamos, beneficiar não apenas aqueles tradicionais bairros do Ipanema, etc., como também a Zona Leste, Teresópolis, Partenon. Assim a cidade foi se desenvolvendo nesse sentido, e o plano de desenvolvimento de 1979, que se seguiu ao tempo de prefeito Leonel Brizola, 1959, ele tinha alguns os naturais instrumentos do plano, que foi o zoneamento de uso, a reserva de áreas para escolas e praças, o sistema viário principal, as regras para frentes e fundos das edificações, os índices construtivos, alturas permitidas, a adequação de índices, os polos de comércio que permitiram, com o tempo, a instalação dos shoppings, a preservação do patrimônio ambiental, e aqui vem uma observação relacionada com a feitura, com a elaboração desse plano. De 1979, pela primeira vez, além dos 200 técnicos da prefeitura e das universidades que trabalharam na elaboração desse plano, ele teve uma participação comunitária até anterior àquilo que hoje consagradamente se chama de orçamento participativo. É que as associações comunitárias foram objetos para a elaboração do plano de 1979, foram chamadas a fazer, foram consultadas para a elaboração do plano. Claro, não foi toda a população, mas foram as associações de bairros que foram chamadas insistentemente e até foram compor depois o conselho do plano diretor de 1979. Aqui vem uma observação que se enquadra mais diretamente nas chamadas bases jurídicas institucionais, mas longe de ser aquela sapiência da doutora Rosângela. Naquela época, houve uma novidade, o solo criado. Inicialmente foi elaborado um instituto jurídico para indenizar proprietários de imóveis atingidos por desapropriações, permitindo que a prefeitura, ao invés de indenizar em dinheiro, pudesse dar mais índices construtivos para as edificações. Aliás, isto se vê também hoje, nos últimos 10, 20 anos, no máximo, a construção da terceira perimetral, que muitas das apropriações feitas para o alargamento foram construídas graças ao solo criado lá em cima, ou seja, a possibilidade de indenizar os proprietários dos imóveis atingidos pela desapropriação. Eu sei que depois disso houve um determinado momento em Porto Alegre, eu não tenho conhecimento total, até porque estive fora de Porto Alegre há algum tempo, que foi permitido depois a venda de índices, mas eu acho que isso nem está mais em vigor, mas é uma novidade institucional, professora Rosângela, um instituto jurídico diferente, porque permitiu pela primeira vez criar alguma coisa que era ficta. E isso foi uma novidade, eu não vou dizer que tenha sido uma novidade no país, eu sempre relembro que Curitiba sempre teve alguns avanços, por exemplo, os corredores.
que foram os corredores de ônibus, que foram instituídos primeiro em Curitiba, segundo em Porto Alegre, depois em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. É claro que, digamos assim, bem pode imaginar que se não houvessem os corredores de ônibus, o nosso caótico trânsito em Porto Alegre seria inadmissível. O que se pretendeu com os corredores, que foram extremamente criticados na época, pela mídia, pela participação popular, foram criticados porque eles alteraram completamente os hábitos de população de pegar o ônibus. Mas quando se deram conta, um ano depois, de que os ônibus, sendo os ônibus um transporte coletivo de população, tendo prioridade na velocidade em relação aos automóveis do lado, foi percebido, então, que eles eram úteis e indispensáveis. Tanto que agora estão se alargando o espaço relacionado com esses corredores. E isto fez com que, digamos assim, a cidade tivesse uma renovação naquela época relacionada com os meios de transportes. Sem os corredores, como eu volto a repetir, seria impensável. A outra coisa dos corredores foi que na Avenida Farrapos de Assis Brasil havia índices de mortalidade, chama-se de fatalidade, na verdade, de 8 mortes por ano. E depois os corredores passaram a ter uma morte por ano. Claro que isso aí, digamos assim, não é de nenhum tipo de regozijo, mas é realmente alguma coisa que se relaciona com a salvaguarda e a segurança da própria população. Bem, dito isto, eu vou ficar por aqui, doutora Elisiane da Silva, e me colocar à disposição, especialmente dos debatedores, como o consagrado sociólogo Hugo Ramos, e ao professor também consagrado urbanista e arquiteto Luiz Miranda, para me submeter a qualquer questão que venha a ser debatida. Muito obrigado. Bom, com muita satisfação, eu convido ao professor José Hugo Ramos, que tem sido um grande colaborador da Fundação Ulisses Guimarães, filial Rio Grande do Sul, nesse debate das questões urbanas, para que faça uso da palavra. E eu pediria que respeitasse o tempo dos 10 minutos, porque um dos nossos palestrantes tem compromisso e nós gostaríamos de terminar esse painel pontualmente ao meio-dia. Alô. Mais uma vez, cumprimentos a todos. Eu gostaria de, brevemente, tentar, não vou dizer complementar, porque seria difícil fazer isso. Está ligado? Não, está desligado. Está desligado. Bom, mas eu queria fazer algumas considerações, talvez provocações. E, particularmente, ao querido conterrâneo, professor Guilherme Socias Vilela, conterrâneo de Uruguaiana. Eu brincava, quando ele foi prefeito, que tivemos que trazer uma pessoa de Uruguaiana para fazer uma brilhante gestão nessa cidade. Mas ele já estava tão porto-alegrense que não era mais necessário. Mas eu queria resumir o seguinte, duas considerações rápidas. Primeiro, conversando rapidamente com a doutora Rosângela antes da apresentação, ela me dizia uma coisa que eu acho que sintetiza bem esse painel. Os instrumentos jurídicos para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento urbano, eles já estão razoavelmente bem delineados. Razoavelmente. Nós temos uma cobertura que começa pela Constituição, e ela examinou muito bem os artigos 182 e 3, que são os específicos. E nós temos depois duas leis que eu quero me deter um pouquinho mais nelas. Ainda no plano da Constituição,
a Constituição dá os 3 artigos, basicamente, que tratam do desenvolvimento urbano, além dos 182 e 83, é o artigo 30, que fala das competências municipais, porque o município é o primeiro e principal responsável pelo desenvolvimento urbano. Embora o artigo 30 diga as competências, que o município tem a competência maior pelo desenvolvimento urbano, a Constituição deixa um problema pendente que não se resolveu desde 88, que é o artigo 23, que é o das competências concorrentes entre União, Estado e municípios, e não se sabe bem o que é de um e o que é de outro, né? Esse é um problema que está em aberto e que está por trás da necessidade de revisão do Pacto Federativo. Nós não temos uma definição muito clara e é um jogo de empurra. Quer dizer, isso vale para a saúde, isso vale para a educação, isso vale para a assistência social, e termina, como dizem os prefeitos, na prática, descarregados no município. Esses problemas terminam descarregados no município. Então, a regulamentação do artigo 23 é uma coisa que está em aberta e é urgente. E ela vai ser muito importante para outra questão que eu quero abordar no final, que é a questão de, uma vez delimitadas as competências, fazer a reforma tributária. Porque não é possível fazer a reforma tributária se nós não tivermos clareza sobre o papel de cada entidade. Fazer a reforma tributária por quê? Para quê? Entregar quanto para quem? Fazer o quê? Enquanto nós não definirmos isso, não adianta querer fazer reforma tributária, né? Bom, antes de tocar nesse ponto, eu queria primeiro registrar duas leis que são importantíssimas, uma que vem sendo discutida desde ontem, que é a Lei Federal número 10.257, de 10 de setembro de 2001, que é o Estatuto das Cidades, né? Ontem a Laís fazia uma observação crítica para a doutora Letícia Teixeira, que o Estatuto não era uma novidade, que vinha a ser discutido. É verdade, é uma observação correta da Laís. Mas também é verdade que o Estatuto terminou sendo uma espécie de síntese de todos os projetos anteriores e terminou institucionalizando uma disciplina específica para orientar o desenvolvimento urbano. Mas eu queria ressaltar nesse painel, por um dever de justiça, e tendo aqui o seu autor presente, né, uma lei anterior ao Estatuto das Cidades, a Lei Federal 10.257, que é a Lei Estadual 10.116, de 23 de março de 1994, que é a chamada Lei Vilela, né, que foi elaborada pelo então deputado estadual, apresentada pelo então deputado estadual Guilherme Vilela. E ontem a Laís também fazia um comentário sobre isso, e ela dizia que considera a Lei Vilela melhor que o Estatuto da Cidade, né? E eu, embora conhecesse superficialmente a Lei Vilela e soubesse que ela foi muito bem elaborada, eu, ontem, apesar de chegar extremamente cansado, eu cheguei em casa e fui fazer uma comparação quase que artigo a artigo, coloquei uma ao lado da outra, e cheguei exatamente à conclusão da Laís. A Lei Vilela é muito superior ao Estatuto da Cidade. Ela é mais clara, ela é mais sistemática, ela é mais completa, e ela tem uma disposição dos seus capítulos, dos seus artigos, tecnicamente, muito mais bem elaborada que o Estatuto da Cidade. Então, isso é um motivo de orgulho para nós gaúchos, e queria trazer aqui o cumprimento pessoal e deste conclave para o seu autor, e dizer que, apesar disso, tanto a Lei Vilela quanto o Estatuto da Cidade são pouco conhecidos da população. Se fala, se sabe que tem que fazer o plano diretor. Por exemplo, se critica que o plano diretor é só para cidades com mais de 20 mil habitantes. A Lei Vilela também. Ela propunha plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. Mas ela propunha para cidades com menos de 20 mil habitantes, no seu artigo 6º, que... ou seja, que as cidades, independente do seu tamanho, tivessem ou plano diretor, para aquelas que tivessem mais de 20 mil, ou as diretrizes gerais de ocupação do território, que são medidas mais simples, mais adequadas ao menor tamanho das cidades. Essa Lei Vilela, infelizmente, acho que é não só pouco conhecida, mas não é suficientemente aplicada no estado do Rio Grande do Sul, onde ela tem a sua validade. E acho que a divulgação, a comparação com o Estatuto da Cidade, seria extremamente enriquecedora e facilitaria muito. Até porque
pioneiramente, a Lei Vilela inclui no seu texto o parcelamento, uma versão atualizada do parcelamento do solo urbano, que é uma lei anterior, uma lei federal, que ainda está em vigência, mas que encontra na Lei Vilela, para o Estado do Rio Grande do Sul, um detalhamento muito rico, muito importante e que mereceria ser conhecido e aplicado. Então, eu diria que tanto a Lei Vilela como o Estatuto das Cidades têm que ser melhor conhecidos e têm que ser aplicados. Com relação à regulamentação do artigo 23 da Constituição, eu só quero concluir dizendo o seguinte: entre as reformas devidas que o Frachelli nos falava no painel anterior, uma delas é a reforma tributária, né? E a reforma tributária, ela, do meu ponto de vista, não vai sair ou não vai ser eficiente enquanto nós não nos convencermos de duas premissas. Primeira, que ela tem que valer daqui para frente. Quer dizer, tudo que for feito em matéria previdenciária ou em matéria tributária, se não for daqui para frente, vai criar problemas jurídicos, injustiças, e vai gerar uma constante tensão social. E, nesse ponto, eu quero fazer outra homenagem a um parlamentar gaúcho, hoje ministro, o Mendes Ribeiro Filho, que, quando o deputado constituinte apresentou uma proposta de reforma tributária, de reforma previdenciária para o servidor público estadual, que criava um sistema a partir do zero, a partir da Constituição Estadual. Infelizmente, a proposta dele foi rejeitada e nós estamos vendo hoje o efeito traduzido num déficit previdenciário para o Estado, que obrigou agora o atual governador a mandar um projeto, que também gerou uma enorme polêmica, mas que vai fazer na prática aquilo que o Mendes Ribeiro propunha em 1989, quando da Constituição Estadual. Bem, com relação, então, ao que eu dizia da reforma tributária e da reforma da Constituição para viabilizar a reforma tributária, é o seguinte: em parte, os artigos 22, 21, 20, 21, 22, eles antecipam um pouco, mas tem que dizer o que o município vai efetivamente fazer em educação, em saúde ou em segurança, por exemplo. O que o Estado vai fazer e o que a União vai fazer. E outra condição para que a reforma tributária saia é que se garanta que ninguém vai perder, porque hoje ninguém quer fazer a reforma tributária, porque todos têm medo de perder. Mas se houver uma garantia de que nenhum Estado ficará com menos do que hoje ele tem de receita, nenhum município, nenhum Estado, nem a União, isso será possível. Vocês vão dizer, mas então que reforma tributária é essa? Não vai mudar nada. Não, ela é muito importante, porque ela vai ser qualitativa. Aquilo que vai ser dirigido para o município é para o município efetivamente exercer a sua função. E não mais estar indo de pires na mão a Brasília pedir socorro, pedir não sei o quê, pedir... Né? Aquilo que está definido para o Estado vai ter que ser feito pelo Estado. Então, eu acho que essas premissas nós não teríamos que discutir, só isso daria um seminário inteiro novo, né? Mas nós temos que ter em mente, primeiro, que precisamos regulamentar o artigo 23 da Constituição. Segundo, fazer a delimitação de competências das 3 esferas para reformular o Pacto Federativo e, a partir daí, fazer uma reforma tributária que viabilize a gestão pública, que hoje está completamente engessada. Obrigado. Então, eu também, mesmo naquela época, apesar da boa vontade do deputado Vilela na ocasião, eu achava que era difícil. Eu participei da discussão na comissão, não me lembro qual é a comissão aquela, e realmente ela não foi executada, o que é uma pena. Inclusive, além do que o Zé Hugo se referiu a ela, tem uma coisa muito interessante que eu vou abordar aqui, é que exigia que a prefeitura fizesse um elenco das obras e serviços a serem desenvolvidos a partir do plano. Tinha que elencar e publicar. Isso assumia com o prefeito uma responsabilidade a respeito da execução do plano, e nem isso realmente os prefeitos tiveram a sensibilidade deles mesmos de fazer esse tipo de coisa, no sentido de que eles estariam salvaguardados pelas decisões do plano. Mas isso aconteceu, infelizmente. E, de certa forma, eu estou aqui também para me fazer um pouco de queixa de tudo que... a vida da gente, eu digo que o urbanista, de presente de Natal para o urbanista é um ombro amigo. O ombro sempre é importante, né?
Eu trabalhei 40 anos na atividade de planejamento urbano e se olha para trás e vê que as modificações que a gente proporcionou foram muito no papel, coisas que se conversava, se escrevia, em alguns trabalhos se executava, porém isso não ia para frente, né? Isso parava em algum ponto desse caminho todo, né? Então, de certa forma, dá uma certa desilusão. Como eu já sou aposentado depois de 40 anos dessa atividade, né, se relembrar do que foi feito de útil, né? Alguma coisa, e eu me lembro disso porque, a rigor, era uma coisa interessante, né? A gente olhando os trabalhos de planejamento urbano que eu fiz, ou que outros fizeram, que tem aí por todos os municípios do Estado, né? Se tu olhar esses planos diretor, é o que eu chamo de uma ninhada de cachorrinho dálmata, tudo igual. Para diferenciar um do outro tem que saber a diferençazinha ali do pelo, né? Senão não consegue diferenciar, e eles são iguais, né? Com respeito ao professor Vilela, que foi também prefeito de Porto Alegre, né? Mas o plano de 59 de Porto Alegre é igual ao plano, tem a mesma coisa que o plano de 79, e tem a mesma coisa do plano de 2009, 2008, 2009. É igual, tem o mesmo conteúdo. A gente entregava os trabalhos de planejamento urbano nas prefeituras, que fazia por decorrência de contratos, etc. Um mapa onde estavam desenhados os quarteirões, etc., okay, a exigência de índice de aproveitamento, taxa de ocupação, e alguma coisa a respeito do sistema viário, de uma estrutura viária. Isso era o plano diretor. E uma lei contando o plano diretor. Esta lei, por sua vez, não estabelecia isso que a lei Vilela exigia, quer dizer, me elenca o que tu vai fazer agora no ano que vem. Vamos fazer um plano de gestão para fazer esse tipo de coisa. A rigor, tinha um artigozinho lá dentro da própria lei, dizia o seguinte: a lei orçamentária do ano seguinte, o ano seguinte ao plano, será definida pelas prioridades estabelecidas pelo plano diretor. E só ninguém disse. E quais são essas prioridades? Ninguém dizia, ficava assim a coisa. O que resultava disso, e como resultou de toda a aplicação desses 40 anos de planejamento urbano no Brasil, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, Santa Catarina, que eu tive uma atuação, Paraná, etc. Uma lei do plano e uma plantinha. Porém, qual é o compromisso da prefeitura de executar? Qual é a obra que a prefeitura vai executar desse plano? Nenhuma era dita e enunciada. A prefeitura era isenta de execução dessas obras, praticamente. Com exceção de alguns casos, como é o caso de Porto Alegre, que alguma coisa foi feita. Porém, isso era uma praxe que acontecia nos planos diretores, né? A prefeitura era isenta, aplicava a lei, aplica a lei. O cara entra com um projeto de edifício, qual é na prefeitura, tem que ir lá para a Secretaria de Planejamento ver se está de acordo com a lei. Se tiver, constrói. Se não tiver, não constrói. Segundo lugar, essas índices de aproveitamento, taxa de ocupação, que normalmente foram criados e existentes nos planos diretores que existem por aí, a rigor, tinha como objetivo estabelecer um limite de população. A pergunta é, se estabelecia um limite de população, então nós podíamos estabelecer uma política de distribuição de população. Não era feito. Isso nunca foi feito. O índice tinha uma razão por si só. Hoje, o índice na tal zona é 3. Por quê? Porque é 3. E aí sim ficava, efetivamente, sem muita explicação. A rigor, nós podíamos estabelecer que uma política de distribuição da população, quer dizer, existe uma relação entre a população que existe e mora numa certa zona da cidade, com seus equipamentos e suas infraestruturas disponíveis? Existe isso? Não existe. Essa relação nunca foi estabelecida. Então, a política de distribuição de população, ocupação do território, era fictícia. É fictícia. Como nós podemos... Eu acho que grande parte disso, eu não sei se tem prefeito presente ainda aqui na sala, mas grande parte disso faz a falta de uma boa formação dos nossos prefeitos que ocuparam essa função. Porque eles tinham condições de fazer isso, né, teoricamente melhor do que nós, arquitetos. Nós, arquitetos,
de certa forma, entramos na acomodação desse processo. Põe o tal artigo aquele lá no fim, que o orçamento do ano que vem vai ser compatível com as obras do plano a ser desenvolvido pelo plano. Pronto, estamos quites, estamos resolvidos nossa parte. Né? Isso, infelizmente, também era ruim, também era pessimamente ruim. Então, o plano diretor, que podia ser uma forma... Eu tenho uma coisa interessante. Eu trabalhei num municípiozinho lá no interior de Santa Catarina, né? Nem vou dar o nome aqui, não interessa, mas é um pequeno município, né? E eu digo, eu vou conversar, o prefeito muito acessível e tal, eu digo, eu vou dar de presente para ele uma discussão e uma possibilidade a partir do que foi estabelecido pelo plano, vamos montar um programa de gestão aqui para, a partir do ano que vem, entrar na lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, né? Onde define os seus projetos e as suas atividades, seus recursos disponíveis e alocados em cada um desses projetos. Então, eu fiz um pequeno trabalho inicial assim, a respeito de um programa de gestão a partir do plano e entreguei para o prefeito, expliquei para o prefeito como é que funcionaria ou deveria funcionar a coisa. E o prefeito, com aquela simplicidade dele, né, assim, tudo bem, Miranda, eu acho que está ótimo, mas o que eu vou fazer daqui para frente? E eu achei que ele tinha razão. De certa forma, ele tinha razão a respeito dessa situação. Mas isso é para ilustrar, né, efetivamente, o pensamento existente na época que a gente fazia isso, né? De certa forma, alguns corriam na frente, outros corriam atrás, outros não corriam, né? E esse desencontro sempre aconteceu, né? Outra coisa mais recente, né, a respeito de o tal associação, a participação comunitária, né? No final da minha atividade lá na universidade, foi encarregado a mim de fazer um projeto de um curso de especialização em urbanismo. E eu achei interessante a ideia, né? Achei interessante a ideia, só que um curso desse, que é um curso razoável, é 1 ano de duração, por especialização, precisava de recursos, eu não tinha recursos na universidade. Então, eu fui conversar com a Caixa Econômica Federal, que na ocasião tinha uma relação com trabalhos de planejamento urbano no Brasil, e eu fui conversar com eles para saber se eu poderia contar com o apoio financeiro da Caixa. E ela disse, não, tudo bem, pode contar com o nosso apoio. E eu fiquei faceiro. E aí ela disse, mas desde que, Miranda, toque no assunto participação popular. Eu digo, sim, como é que eu vou tocar no assunto? Eu tocar no assunto, né? Como é que eu toco no assunto? Como é que eles vão entrar nesse processo, né? Ela não sabia, a moça, né, a arquiteta lá, não sabia dizer exatamente como é, mas no fim eu desisti da ideia, porque realmente eu ia começar a bater boca, não ia levar nada. Mas isso que aconteceu ontem aqui, de alguns disseram, não, o que a comunidade quer é o cordão do meio-fio pintado, é a calçada alisada, né? Mas ninguém está preocupado com as mudanças da estrutura da educação, receitas públicas, isso é um problema que fica para outros, né? E a comunidade não se envolve exatamente disso, até por desconhecimento do assunto. Então, eu nunca fui muito adepto do planejamento. Acho que a participação da comunidade pode se dar em alguns momentos muito fortes. Quando como prefeito, eu contratar um trabalho de planejamento urbano, eu acho que os objetivos do trabalho devem ser discutidos numa espécie de um conselho, numa espécie de uma assembleia, sei lá o que for, da comunidade, e vamos discutir nossos objetivos, o que nós queremos para o futuro, aonde é que nós queremos chegar nesse futuro, né? Que tipo de cidade nós queremos para nós, né? Acho que isso o Conselho tem capacidade e competência para dizer, né? Com assessoramento de um grupo técnico. Muito bem, feito isso, nós podemos montar um conjunto de programas afins, com seus objetivos e metas a serem alcançadas, dentro desse conjunto de objetivos que o próprio Conselho está anunciando que deseja. Nós podemos chegar a isso aí. Há possibilidade de chegar a isso.
E, a partir daí, efetivamente, nós fazermos um planejamento que as alterações do plano, os acréscimos ao plano, as retiradas de projetos do plano, sejam a competência dessa Assembleia. Mas fica aí, né, esse tipo de coisa, né, que eu acho tremendamente importante e necessário. Acho que a lei que nós estamos discutindo agora recentemente, o Estatuto da Cidade, né, ela é uma lei que eu acho que, sinceramente, ela é um instrumento, eu vejo como um instrumento de gestão. Ou seja, se nós queremos efetivamente utilizar aquela zona da cidade, um parque, uma praça, uma atividade, escola, sei lá o que for, um pequeno hospital, sei lá, qualquer atividade de equipamento que tenha que ser localizado lá, eu posso utilizar isso desapropriando aquela terra lá, segundo os padrões tradicionais da administração pública, ou através do direito de preempção que o Estatuto da Cidade prevê. Eu acho que qualquer dos dois casos é possível. Talvez um seja mais rápido que o outro, então vamos usar o mais rápido. Mas isso é um instrumento de gestão. De pura gestão de como executar um trabalho de planejamento urbano nessa cidade. Então, primeiramente, o planejamento é uma coisa, eu vejo, depois desse período todo de atividade, que é uma coisa relativamente simples. É uma coisa bem simples para se executar. Se ninguém complicar, a coisa sai tranquila. E acho que a participação popular pode contribuir para isso, no sentido de estabelecer aqueles degraus necessários que o grupo técnico vai caminhar, que o grupo técnico vai montar. E o controle, efetivamente, o importante de tudo isso, talvez seja o controle sobre a execução daquelas atividades que o próprio Conselho pode ser feito como sendo um elemento de controle. Então, ele tem que ser um órgão eminentemente apolítico. Ele aplica a política urbana, mas ele é um apolítico partidário. No sentido, inclusive, de talvez conseguir se manter existente após a mudança da prefeitura, do prefeito. Seria ótimo que a gente conseguisse fazer isso. E o planejamento seria uma coisa relativamente simples, tranquila. Sabe? Professor, um minuto. Mas era isso que eu queria dizer, eu acho que eu terminei aqui. Muito obrigado a todos. Feitas as considerações, eu não sei se o nosso palestrante tem mais uns 5 minutinhos, doutor Vilela, para debater com as dúvidas da assistência, ou se... Não, acho que não. Esse nosso painel, nós vamos, então, concluir sem fazer a questão do debate, pedimos desculpa aos participantes, mas as considerações podem ser feitas no nosso retorno do próximo painel, que provavelmente na parte da tarde nós vamos estar com o tempo mais elástico. Para concluir, eu só gostaria de fazer uma das ponderações, uma das definições que Cícero dá para a legislação, para a palavra lei, que diz o seguinte, que indica o melhor caminho a ser seguido pelos cidadãos. Então, a nossa legislação é, sim, também uma carta de intenções para nos nortear de qual é que deve ser o caminho, tanto de gestores quanto do cidadão brasileiro. Muito obrigada.